Hoje nós vamos conversar sobre detox, né, de celular, abordando um pouquinho de redes sociais. Como convidada a psicóloga Gisele Mesabarba. Para quem não me conhece, meu nome é Érica Mesabarba, eu sou personal organizer e desenvolvedora do método Terapia da Organização. E o tema de hoje foi escolhido justamente porque é uma das principais queixas entre os meus clientes da terapia da organização, é o uso do celular, que muitas vezes atrapalha no dia a dia, no rendimento, na produtividade, na rotina. Então eu achei muito importante trazer a Gisele, enquanto psicóloga, para a gente destrinchar esse assunto aqui, conversando com vocês, né? Colocando aqui os pontos importantes para serem ressaltados. Ei, Gisele, boa tarde. Ei, gente, boa tarde. Obrigada, Érica, pelo convite. Gente, a Gisele, ela vai abordar para nós a parte comportamental. Gisele é uma excelente profissional, tem vários seguidores no Instagram. Depois vocês procurem lá ela nas redes, Gisele Mesabarba, tá? Inclusive a minha prima, que eu amo do coração. Bom, gente, esse tema, detox de celular, nós vamos abordar 4 pontos, tá? Quando que o uso é problemático ou não, as dicas de desintoxicação, e desintoxicação não é parar de usar completamente, tá, gente? É reduzir o uso. Vamos falar de como usar o celular de uma maneira inteligente e, por último, dar algumas dicas de aplicativos importantes que podem nos ajudar e facilitar o nosso dia a dia. Então, fica com a gente que vai ter muita coisa legal. Gisele, eu acho que você poderia começar explicando para a gente quando que o uso do celular seria problemático. Então, primeiro eu queria aproveitar e Exato. agradecer super o convite de estar aqui para a gente abordar um pouquinho a parte comportamental do uso em excesso do celular. Então, a gente tem que observar 4 pontos importantes para entender se a gente está usando o celular de uma forma problemática. O primeiro deles é se você perde o controle do uso em tempo e frequência. Então, de repente, você não queria usar tanto tempo ou por tantas vezes e você acaba perdendo esse controle da utilização. Também, se você acaba usando muito o celular para jogos e para redes sociais, se isso tem sido uma prioridade para você, se você faz isso na maior parte do seu dia ou se pensa em fazer na maior parte do seu dia. Então, de repente, você está lá tendo uma conversa com um amigo e está pensando, poxa, será que alguém curtiu aquela minha foto? E dá muita vontade de pegar o telefone para olhar isso. E mesmo percebendo esses prejuízos na sua vida com relação aos relacionamentos, à sua relação de trabalho, à produtividade, mesmo percebendo que o uso em excesso está afetando isso, você não consegue ter controle. E um ponto bem importante é quando a família começa a te falar, nossa, você não larga esse celular, presta atenção no que eu estou falando. Os filhos pedem mais atenção porque você está passando muito tempo no celular, o companheiro. Então, são pontos que a gente precisa perceber para identificar se a gente está ou não tendo um uso problemático do celular. Sim, ótimo, interessante. Eu acho que existe também o sentimento assim que eu ouço muitos relatos dos meus clientes de assim não ter o controle da própria vida, né? Parece que o celular tá chamando ali muito a atenção, é muito atrativa. Existe um apelo, né, Gisele, que acho que mexe com a gente assim, essa atração do celular. Exatamente. Tanto as redes sociais quanto os jogos, de um modo geral, eles utilizam um sistema de recompensa. Então, de fato, mexe com o sistema de recompensa no nosso cérebro, com os circuitos de dopamina. Então, cada vez que você posta uma foto e recebe curtidas, comentários, você tem uma recompensa para esse comportamento voltar a se repetir. Então, as redes sociais e os jogos, eles são desenvolvidos, sim, para que a gente passe a maior parte do nosso tempo neles, né? Concentração para mexer nas redes sociais, que de fato a gente encontra um prazer fazendo isso nas redes sociais, nos joguinhos e em tudo mais que a gente encontra no celular. E aí, uma verdade é que passar muitas horas do seu dia no celular vai alterar o seu sono, vai baixar a produtividade, diminuir a concentração nas outras atividades que você considera importantes também para a sua vida, né? Ótimo. Então você pode começar a dar algumas dicas para a gente, Gisele, de como
seria esse processo de desintoxicação, né? Para nos aliviar aí psicologicamente, né? Desse comportamento de ficar tanto tempo no celular? Claro. Ó, entendendo então que o comportamento de mexer no celular se tornou um comportamento automático, a gente precisa quebrar esse fluxo automático. Então, observa se na sua tela inicial do celular, se você tem muitos aplicativos que te roubam tempo. Porque você acaba levando poucos segundos para pegar o celular, desbloquear e começar a usar redes sociais que te roubam mesmo tempo de qualidade. Então, se for o caso, coloque esses aplicativos que são mais problemáticos, que funcionam como esse gatilho para te roubar tempo, coloca eles numa pastinha no seu celular, dificulta o acesso. Deixa na sua tela inicial aqueles aplicativos que são mais importantes para você. Então, de repente, alguma coisa relacionada ao seu trabalho, ou um aplicativo que te lembre de fazer coisas importantes. O objetivo é tornar aquilo que é fácil, aquilo que é bom, com acesso fácil, e aquilo que é ruim com acesso difícil. Isso já vai reduzir um pouquinho o seu tempo dedicado ao telefone. Um outro ponto também interessante é, então, silenciar aplicativos que te roubam muito tempo. Então, às vezes você recebe notificações que não são de situações urgentes. Nem tudo é urgente, né? Eu falo que quando for muito urgente, alguém vai dar um jeito de te achar. Então, às vezes o celular toca uma notificação, talvez é só alguém que te enviou um e-mail de propaganda de uma loja, é só um bom dia num grupo que você participa. Então, silencie as notificações de todos os aplicativos que você considera que não são tão importantes e deixe as notificações daquilo que de fato é importante para você. Assim, quando o seu celular emitir uma notificação, você sabe que de fato é importante e isso sim vai poder tomar o seu tempo. Então, isso é uma regra de ouro. Silencie tudo que for possível. Isso vai reduzir o tempo que você vai ficar pegando o celular e se perdendo aí nas redes sociais e em tudo mais. E também uma coisa interessante é você colocar um toque específico para quando alguém da família te liga, para quando é alguém do trabalho. Com isso, você vai identificar pela notificação ou pelo som da chamada se é alguma coisa super importante que você tem que parar tudo para atender ou se é algo que você pode retornar depois. Ótimo. Eu, particularmente, eu não consigo funcionar com o celular apitando para cada mensagem de WhatsApp que chega. Eu não funciono desse jeito, eu não consigo. Sim, se a gente ouve as notificações, a gente tem ativado um senso de urgência, né? Eu preciso responder, eu preciso resolver. E aí, às vezes, nessa de ir lá olhar uma coisinha, você acaba se perdendo no universo da internet. A Glenda, ei Glenda, a Glenda tá na Austrália, que legal. Ela tá até aqui Olha comentando, só. ó, que ela que sair de todos os grupos do WhatsApp também é uma saída. Então, acho que a gente tem que verificar o que funciona melhor pra gente. Eu também já tive uma fase que eu saí de vários grupos porque eu perdia muito tempo e não eram coisas tão interessantes para minha vida naquele momento. Então, acho que vale a pena avaliar. Mas a gente precisa pensar em alguma coisa que vai funcionar para a gente. É priorizar também, né? Não dá pra gente seguir todo mundo, estar em todos os grupos, né? Eu ouço muito relatos também de clientes que dizem o seguinte: nossa, Érica, outro dia eu tinha tanta coisa para fazer, me deparei assistindo uma coisa que eu pensei, nossa, por que que eu tô seguindo isso, sabe? O que que isso acrescenta na minha vida? E aí ela filtrou melhor, né, os canais que ela seguia no Instagram, porque tomava muito tempo dela e não era algo que acrescentava. Então é bom a gente usar esse filtro também, né? Sim, e de repente, se for um perfil que você gosta, mas só esporadicamente que você tem tempo, você pode acessar o perfil, né? É um famoso que eu gosto de ver de vez em quando, como tá. Você pode acessar de vez em quando, não precisa necessariamente seguir o perfil, porque toda notificação que aparece, você acaba perdendo ali um tempo e aquilo sendo um gatilho para você passar horas no telefone, né? Você acha, Gisele, que o afastamento físico do aparelho também pode funcionar? Então, a gente pensar em qualquer outro tipo de vício, a gente consegue pensar em abstinência. Mas no caso do celular, que está extremamente inserido na nossa rotina, eu acho muito complicado a gente pensar em, vou fazer um detox de ficar uma semana sem mexer no celular. Isso não seria tão funcional, porque a nossa vida hoje pede o uso do celular. A gente usa o celular para
pedir um carro, a gente precisa do Uber, a gente precisa pedir comida, a gente precisa falar com os familiares, principalmente nesse tempo agora que a gente está vivendo de isolamento social, o celular tem sido um importante aliado para a gente manter as nossas relações, ainda que à distância. Então, acho que pensar numa extinção completa da utilização te afastaria completamente, né, do mundo das pessoas. Então, acho que o importante é reduzir o tempo do celular, sim, para conseguir fazer coisas que são valiosas para você, com um tempo de mais qualidade. E reduzir completamente não, mas às vezes é necessário um afastamento físico. Então, se você combinou de fazer uma atividade com seu filho, com seu companheiro, e você quer se dedicar 100% àquilo, deixa o celular longe, no outro cômodo da casa, para não acontecer de ter o comportamento automático de pegar o celular e quando vê já perdeu ali a companhia agradável daquela pessoa navegando por coisas que você nem tinha se programado para fazer, né? Excelente. E assim, para quem fica inseguro de desativar, né, as notificações, eu costumo combinar, né, explicar para os meus clientes que a gente pode comunicar a nossa família. Olha, se precisar falar comigo, liga, né, usa ligação, porque a ligação é justamente para esses momentos mais urgentes. O que não é urgente, a gente envia mensagem. Então, nós não precisamos de nos cobrar de ficar olhando o celular o tempo todo, cada vez que chega uma mensagem que a gente tem que receber, responder instantaneamente, né? Não é assim. A gente tem uma realidade, uma vida para cuidar, com vários afazeres. Eu acho importante também, né, Gisele, falar sobre a luz azul do celular antes de dormir, né? O pessoal que pega aí no celular logo ao acordar, quem adormece ali com o celular nas mãos, porque isso vai interferir na qualidade do sono. Exatamente. Principalmente quem está percebendo que está com dificuldade para dormir ou não está tendo um sono de qualidade, né? Essa luz da tela do celular, essa luz azul, ela acaba atrapalhando de fato o nosso sono. Porque para a gente ter uma boa noite de sono, a gente tem uma série de hormônios que são liberados no nosso corpo, para a gente ter esse momento de relaxamento para dormir. Então, a melatonina, que é um hormônio muito importante para o nosso sono, ela precisa do ambiente mais escuro. Então, se você deita para dormir e fica estimulando com aquela luz azul, o seu corpo vai entender que não é hora de dormir, ele vai te ativar, te deixar mais com menos sono. Então é bem importante a gente reduzir a utilização do celular por pelo menos 1 hora, 30 minutos antes do horário previsto para dormir. Isso vai com certeza contribuir com uma noite melhor de sono. Eu acho que a gente poderia usar esse tempo para fazer uma leitura, né? Para ler um livro, como eu postei esses dias, deixar sempre o livro em local visível na cabeceira para lembrar de ler, porque nós sempre vamos, nosso cérebro acho que sempre vai escolher, né, Gisele, o que está mais fácil ali de pegar, o que está à mão. Então o sono não vem, o que eu tenho à mão ali? É o celular. Se a gente deixar o livro, eu acho que a facilidade de escolher o livro, né, de fazer uma boa leitura, nos preparar melhor para o sono, vai ser melhor. Então, deixa o celular longe da cama antes de dormir. Quando ele despertar de manhã, sai da cama para desligar o despertador e aí você não fica aquele tempo todo na cama mexendo no celular, atrasando a sua rotina da manhã, né? Perdendo o tempo de qualidade que você poderia ter, de repente, com a família no café da manhã, dirigindo de uma maneira mais calma. E por falar em dirigir, gente, vamos lembrar que celular e trânsito não combina, de maneira alguma. Então, assim, quem precisa de usar recursos como, por exemplo, GPS no celular, coloca o celular num suportezinho ali para te indicar o caminho e não manuseie o aparelho, porque isso vai causar acidente. Uhum. E tem também uma coisa bem legal que você comentou comigo, Érica, que alguns clientes seus comentam que precisam do celular porque tem que olhar a hora. E aí você diz que dá uma dica bem Sim, legal para bem ele. lembrado. Gente, usem relógio de pulso, porque eu ouço tantas pessoas falarem para mim: eu uso o celular para olhar a hora e quando eu vejo eu esqueci, né? E aí a pessoa faz tudo menos olhar as horas. Isso é uma coisa que nós fazemos mesmo, por isso a importância de usar relógio de pulso, porque você tem o horário que é à mão, você não precisa de olhar o celular para ver as horas, porque aí você vai querer ver mensagem, vai querer ver e-mail que chegou, e aí o tempo vai realmente ser comprometido por causa desse uso frequente aí para olhar as horas. Muito, muito bem lembrado, essa dica aí é muito importante. E Gisele, conta pra gente também, se você puder explicar como que o celular interfere na questão da atenção plena, né? A gente está fazendo uma coisa, mas na verdade, ao mesmo tempo, a gente está mexendo no celular, a gente
Como que o celular interfere nisso, de nós focarmos no que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Isso, na verdade a gente tem feito tudo também usando o celular. Então isso tem nos impedido de manter a atenção no momento presente. E alguns estudos até mostram que se a gente faz multitarefas, o nosso QI cai naquelas tarefas. Então, a gente não tem uma produtividade tão boa quanto a gente teria se estivesse focando exclusivamente naquela tarefa. E, de fato, é super importante manter essa atenção plena no momento presente. E isso pode contribuir até para você conseguir fazer a sua alimentação mais saudável, porque você vai estar focado no seu almoço. Ter uma conversa mais interessante com quem você gosta, porque você vai estar realmente atento àquela pessoa. Então, dividir a tarefa com o celular acaba te tomando aí partes bem importantes de estar presente, de fato prestar atenção na conversa, prestar atenção no que você está comendo e de poder de fato viver o presente e viver o aqui e agora. Isso é muito importante e tem até um impacto bem importante na redução da ansiedade, né? Essa sensação de estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo é de fato o que causa bastante ansiedade. Você acha, Gisele, que essa questão do uso contínuo do celular ele pode estar relacionado também com uma necessidade de postar sempre as viagens que eu estou fazendo, a comida que eu estou comendo? Tem aquela sensação de que se eu não vou postar, então não valeu a pena. Até que limite que vai isso? Como que pondera isso? Eu acho que aí a gente tem que entender bem a individualidade, né, das pessoas. Se você só faz porque você quer postar, porque você quer mostrar para as pessoas que tá tudo bem e de verdade não tá tudo bem, então não tá saudável a sua relação com as redes sociais, né? Então acho que a gente precisa avaliar para cada um como tá essa questão de por que que eu tô postando. É só porque eu quero realmente interagir uma rede social ou porque eu tenho uma necessidade de mostrar que eu tô bem, mas de fato não tô. Então, acho que aí a gente entra muito numa questão de individualidade para avaliar cada caso. Ótimo, ótimo. E eu ouço também, Gisele, dos meus clientes que eu acho que é normal, né, do ser humano se comparar às vezes com o outro. Eu acho isso um pouco errado, porque cada um de nós temos uma história diferente e às vezes a gente se compara muito, né? Que o outro consegue ser super organizado, o outro consegue, né, usar menos o celular. Eu acho que cada pessoa tem o tempo de fazer isso, o tempo de adaptar e de conviver de uma maneira saudável com o celular. Sim, e principalmente se comparar com o que você vê em rede social, é um risco muito grande, porque você está comparando o palco do outro com os seus bastidores. Então, todo mundo posta o que tem de melhor, todo mundo posta quando está super feliz entre amigos. Mas a vida cotidiana não é assim. Então, quando você se compara com a foto do Instagram daquela pessoa que viaja muito, ela não está viajando o tempo inteiro, né? Ela também tem os momentos de perrengue dela. Então você está sendo injusta na sua comparação de comparar o palco daquela pessoa com o seu bastidor. Então, e como a Daiane está falando aqui, a comparação pode levar na diminuição da autoestima. Sim, você acaba achando que é só a sua vida não tá legal, né? Exato, a Daiane é psicóloga também, ó, tá contribuindo aí com a nossa live. Ela está dizendo que as pessoas só vendem felicidade no Instagram. No Instagram A todo mundo gente é não muito feliz. posta tristeza, né, nas redes Claro, e sociais. A também a gente gente não ia posta. querer ver tristeza na rede social, né? Exatamente. Então acontece justamente às vezes essa ideia de que tá todo mundo ali com a vida perfeita, quando na verdade não é, né? A maioria de nós temos essa questão aí com o relacionamento do celular, né? Às vezes a família que cobra, não, poxa, só fica no celular ali. E sobre as pessoas, Gisele, que usam o celular como ferramenta de trabalho, como que dosa isso? Porque Isso, aí a pessoa está, o tempo que está no celular, ela está vinculada ao trabalho. sim, isso eu acho que tem contribuído super para as pessoas passarem mais tempo no celular, principalmente quem trabalha com vendas, por exemplo. Ou responde aquele comentário no item que colocou para vender ali na hora, ou perde a venda, né? Então, isso tem deixado as pessoas ainda mais em alerta com o telefone o tempo todo. Então, vamos pensar o seguinte: se você não trabalhasse com o celular, se você tivesse um local físico para trabalhar, você teria horário de início e horário de fim. Então, acho que é muito importante estabelecer esses horários. Claro que exceções acontecerão, mas você precisa estabelecer horários. Não dá para trabalhar full time, né? Não dá para ficar 100% do seu tempo, do seu dia
trabalhando, você também precisa de ter o tempo para descansar e para fazer outras coisas também da sua vida, com família, relacionamento, filhos. Sobre as crianças, Gisele, você tem alguma coisa, eu lembrei agora de abordar alguma coisa relacionada à criança, ao uso do celular, porque criança, assim, usa para se comunicar com os amigos, algumas estão usando até para estudar nesse momento. Como que fica, assim, como que os pais sabem e ensinam para os filhos usar o celular de uma maneira correta? Aliás, os pais vão precisar de ser um exemplo também, né? Sim, Porque eu ia falar. A gente está num momento bem delicado, né? Porque as crianças estão fazendo aula usando recursos, né? Celular, computador, então a gente precisa dosar e acompanhar o que essas crianças estão fazendo. Claro que acho que é ok deixar a criança jogar um pouquinho, mas acho que é preciso cuidar desse tempo, até porque a gente não sabe ainda exatamente o dano que isso pode causar para a visão da criança. E esse sistema de recompensa que eu comentei, de rede social e joguinhos, a criança também está exposta a esse sistema de recompensa, né? Ela também vai aprendendo a encontrar ali joguinhos legais, coisas legais para fazer no celular, e que vai mantendo o comportamento e ela vai querer passar cada vez mais tempo no celular e em redes sociais, em joguinhos. Então, acho que é importante os pais monitorarem o que ela faz e por quanto tempo. Mas, como você falou, é super importante dar o exemplo, né? A criança aprende muito observando o que os pais fazem, como lidam com o celular. Então, o pai vai ter que se reeducar com o celular para mostrar para o filho. E é importante também substituir esse tempo em excesso com o celular com atividades valiosas para a sua vida. Então, eu não vou mexer agora em rede social, mas o que eu posso fazer de bom? Porque eu também não vou ficar olhando para o nada esperando a hora passar. Então, eu preciso substituir esse tempo dedicado ao celular por alguma coisa que é importante para mim. Então, o que eu também gosto de fazer que eu poderia aproveitar esse tempo para fazer? Então, é importante pensar nisso também. E, claro, eu queria reforçar, Érica, que não é uma mudança abrupta, né? A partir de hoje, 1 hora antes de dormir, eu já vou deixar o meu celular longe de mim. Não, é uma mudança gradual. Se você consegue parar meia hora, 20 minutos, ok, vai aumentando o tempo de distância do celular gradativamente, né? É um hábito que está super aí consolidado já na sua vida. Então, tenha tranquilidade, vai fazendo pouquinho a pouquinho para mudar esse hábito, para conseguir passar mais tempo longe do celular e fazendo coisas que são importantes para você nesse tempo. eu achei bem importante você falar de pensar, então, né? Como que isso substitui esse tempo? Porque às vezes a falta de planejamento da rotina é o que está nos condicionando justamente a preencher esse vazio utilizando o celular. E é isso que normalmente eu abordo com meus clientes lá da terapia da organização, né? Quais são as metas? Quais são os objetivos de vida? E aí nós vamos fazer um estudo do foco, um estudo do tempo, de como que isso está sendo utilizado e então que nós começamos a conversar sobre esse impacto aí do uso do celular. Bom, Gisele, eu acho que agora a gente pode fazer a última parte, que são dicas de aplicativos realmente úteis. Hoje, como você falou na introdução, né, as pessoas usam aplicativo para tudo, e inclusive aplicativo para encontrar namorado, né? Tem um aplicativo chamado Tem Açúcar, né? Para você pegar emprestado objeto com o seu vizinho, para você não precisar de comprar um objeto que você vai usar poucas vezes, por exemplo, uma furadeira. Então é algo super sustentável. Tem aplicativo para organizar finanças, eu gosto muito de um para meditar, que é muito bom. Eu já tentei várias vezes fazer meditação, mas esse aplicativo foi o que mais me ajudou, tá? Eu posso deixar o link dele depois, quando esse vídeo for publicado aqui. Um outro aplicativo que eu acho super útil é o Carteira Digital, porque aí nós não precisamos de transportar o nosso documento de identidade na bolsa, o documento já fica ali no celular, né? Não tem aquele problema, esqueci minha carteira de habilitação, já fica ali no aplicativo. E o nome desse aplicativo, gente, que era o antigo Underlist para fazer notas, tá? Para tudo que você precisar de organizar em notas ali no celular, que você consegue, inclusive, também compartilhar com outras pessoas, é o To Do. Ele, em português, é como se fosse a palavra todo, só que separado. Você vai encontrar ele lá, baixa, começa a usar, você consegue dar nome às listas. Então, você pode criar uma lista para cada coisa que você quer criar, para supermercado, uma lista para compras, outra lista para finanças.
Enfim, é super útil. Gisele, você tem algum aplicativo também que você queira recomendar? Tá, eu gosto bastante do Insight Timer para meditação, mas a gente pode deixar os nomes todos juntos lá num post que você pode colocar no Instagram e aí todo mundo consegue ver depois. E também não é para a gente virar o louco dos aplicativos super úteis e super produtivos, mas talvez até o próprio alarme do celular é algo importante que vai te lembrar de tarefas que são importantes para você, né? Ou talvez, eu vou mexer no Instagram agora e para eu não perder muito a mão do tempo, eu vou colocar o meu celular para despertar daqui a 20 minutos e vai ser o tempo que eu vou ficar agora fazendo nada aqui, olhando o feed. Então, às vezes a gente Sim, já tem recursos no celular que podem nos ajudar. E o celular pode é, ser um grande amigo, tá, gente? O celular não é um vilão na nossa vida. O que vai acontecer é que a forma como a gente vai lidar com ele é que vai determinar se está saudável ou não a nossa utilização. ótimo. E é importante frisar também, Gisele, que o Instagram, por exemplo, ele tem uma ferramenta que dá para a gente saber quanto tempo a gente ficou utilizando ele. Então, ele mostra em gráficos. Eu não tenho certeza se o Facebook também oferece essa opção, mas algumas redes sociais nós conseguimos ver quanto tempo nós estamos passando. E às vezes é assustador ver quantas horas por dia, quantas horas na semana nós estamos nos dedicando às redes sociais, tá? E aí, como a Gisele falou, cada pessoa funciona de uma maneira diferente, cada um tem o seu tempo para administrar melhor aí esse uso com o celular. Bom, essa live, gente, ela vai ser disponível no meu canal do YouTube para quem quiser compartilhar com os amigos ou assistir de novo. E a Gisele também teve uma ideia que eu achei super legal de disponibilizar uma postagem resumindo todas as dicas que nós deixamos aqui, equivalente ao detox de celular, tá? Então, nós podemos colocar, né, nas minhas redes sociais e nas redes sociais da Gisele também. Gisele, vou pedir, assim, agradecer muito a sua participação, foi muito interessante. Vou pedir para você se despedir, se apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho, para quem quiser te procurar, porque eu acho que além de uma psicóloga, né, quem fizer aí terapia e terapia da organização ao mesmo tempo, ninguém segura. Vai ser muita produtividade, muita realização de metas, sonhos que muitas vezes a gente deixa na gaveta. Tá certo, Érica. Olha, eu super agradeço o convite, estou bem feliz também. Queria agradecer a todo mundo aqui que participou, entre parentes e amigos. Obrigada, pessoal. E isso, eu trabalho principalmente hoje com atendimento online, né, com psicologia, com a psicoterapia comportamental e também com a abordagem EMDR, que é focada na reorganização, no reprocessamento de memórias traumáticas. Então, a gente pode trabalhar bastante coisa aí para te ajudar a ser mais organizado, a ter uma vida mais leve e mais alinhada com o que é importante para você. Mas acho que a gente passou aqui algumas dicas bem básicas, super possíveis de serem aplicadas para você ter um relacionamento mais saudável com o seu celular, para ele ser um bom amigo e não alguém que rouba o seu tempo. E fico super à disposição se alguém tiver alguma dúvida para depois também, pode ir lá no meu Instagram enviar mensagem. Obrigada, Jô, tia, Maiara, todo mundo aí. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, então, Gisele. E para quem não me conhece, gente, como eu disse no início, meu nome é Érica Mesabarba, eu sou personal organizer, desenvolvedora do método Terapia da Organização. Eu agradeço a presença de todos vocês. Gisele, adorei o bate-papo, minha prima do coração, super psicóloga aí nos ajudando nesse momento aí de nos desintoxicar do celular. Muito obrigada mesmo. Eu vou encerrar a live então, pessoal, e vou disponibilizar depois conforme prometido, né, nas redes sociais. Forte abraço para todos vocês, um Beijo. bom dia e vamos colocar hoje já em prática essas dicas do celular, tá? Tá, obrigada, Érica. Beijo. Beijo, tchau.